Olá, meus amores. E aí, tudo bem com vocês? Graças a Deus, hoje é sexta-feira, né? Com as graças dele, concluímos mais uma semana. Isso é muito importante. Estamos todos com saúde, bem, esperando só a chegada de mais uma semana para darmos início a toda a reflexão da semana, para pararmos para pensar no que foi proveitoso, fazer uma autorrevisão do nosso autoconhecimento, né? O que foi que estudamos durante a semana, se precisa fazer uma revisão, se não precisa. E tudo bem às vezes se sentir um pouco cansado, já é sexta-feira, já está um pouco exausto, mas lembrem da nossa frase que trabalhamos a semana toda, a frase motivacional que eu trouxe para vocês na segunda. Tudo requer esforço, né? Tudo que requer um sucesso requer esforço. Gente, hoje eu vou dar uma última enxugada, revisada sobre as orações reduzidas e sobre a biografia, tá? Foi o conteúdo que trabalhamos durante a semana. As orações reduzidas é um pouco mais complexo, mas o livro está trabalhando por partes. E hoje nós só vamos falar sobre as orações reduzidas do infinitivo, tá? E foi o que trabalhamos durante a semana. Mas de início, vou falar para vocês. Lembram da aula de ontem que eu falava sobre a biografia, dos textos biográficos? Pois bem, nada mais é do que um texto que conta histórias e fatos curiosos de famosos, de pessoas ilustres. No caso do exemplo que o texto trouxe, ele trouxe a biografia ficcional, que é Brás Cubas contava um certo delírio que ele teve de 20 a 30 minutos, e trouxe como exemplo a biografia de Clarice Lispector, a biografia real, onde o autor da biografia retratava fatos curiosos, fatos importantes dessa poeta, dessa escritora, que se destacou, foi muito ilustre aqui no Brasil, na literatura brasileira, nos tempos mais modernos, tá? Contou toda a história dela, que ela tinha função de diplomata, que era casada com um cônsul de Nápoles. Então, contou toda a sua história, todo o seu trajeto, de fatos curiosos e importantes. Não contou toda a sua história ao pé da letra, mas contou fatos curiosos e importantes. Então, a biografia é esse o conceito, é esse o objetivo. Contaram a história, escreveram a história com fatos curiosos e importantes sobre uma pessoa ilustre. A biografia pode ser ficcional ou pode ser uma biografia real. No caso da biografia de Brás Cubas, foi a biografia ficcional, escrita por Machado de Assis. No caso da biografia de Clarice Lispector, foi a biografia real, tá bom? Esse é o conceitozinho bem básico de biografia. Daí vem as orações reduzidas. O que são as orações reduzidas? Gente, em um período composto por subordinação, já vimos que as orações dependem uma das outras para poder exercer a sua função sintática. Então, a oração principal ela precisa da oração subordinada para exercer a sua função sintática. E essas orações frequentemente se ligam à oração principal, no caso, as orações subordinadas, que se ligam frequentemente às orações principais por meio de uma conjunção integrante, que é o que ou se, tá? Por meio dessas conjunções integrantes é que se ligam a oração subordinada para a oração principal. Às vezes, essas orações não têm conjunção. E aí, quando ela não tem conjunções, elas empregam o verbo de uma forma nominal, ou seja, empregam o verbo no infinitivo, no particípio ou no gerúndio. Porque nem todas as orações subordinadas apresentam uma conjunção. E aí,
quando elas apresentam o verbo na forma nominal, no infinitivo, no particípio, no gerúndio, elas são chamadas de orações reduzidas, orações subordinadas reduzidas. Portanto, as orações subordinadas reduzidas, elas podem ser identificadas. Por apresentarem um verbo na forma infinitivo, particípio e gerúndio. Nesse módulo do livro de vocês só trabalharam a forma no infinitivo. Lembrem só, olha, as orações subordinadas, nós já sabemos o conceito das orações subordinadas. Ela vem para complementar, para dar característica, para ampliar o significado da oração principal, já que a oração principal, nesse caso, tinha a necessidade do complemento da oração subordinada. Então, a oração principal precisa da ampliação e do complemento da oração subordinada para se juntarem e concluírem o conceito, a coesão daquela oração. Aí vejam só, as orações subordinadas, até onde trabalhamos, dizia que se iniciavam pelas conjunções integrantes, o que e o se. Mas aí é onde vem a cereja do bolo. Nem toda a oração subordinada traz a conjunção que e se. E aí, quando ela não traz essa conjunção, ela não traz as conjunções que e se, ela traz o verbo na forma nominal, ou seja, ela apresenta o verbo na forma infinitivo, gerúndio e particípio. E aí, quando ela não traz a conjunção integrante e traz os verbos na forma nominal, na forma de infinitivo, particípio e gerúndio, elas são chamadas de orações subordinadas reduzidas. E aí, se ela for o complemento nominal, se ela tiver o complemento nominal, ela vai ser a oração subordinada reduzida. Completiva nominal, se ela exercer a função de complemento nominal. Se ela exercer a função de sujeito, ela será oração subordinada reduzida subjetiva. Aí vai de acordo com a função que ela está desempenhando, que são 6 funções. Lembra do que a gente fala? São 6 funções para trabalhar as orações subordinadas, tá? Que é subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva e predicativa. Então essas são as essenciais. Nesse conteúdo, no conteúdo de hoje, no conteúdo de hoje não, no conteúdo que já trabalhamos na semana, vocês só vão observarem as orações reduzidas. Então, no infinitivo, para classificar as orações reduzidas, é necessário analisar o período e observar qual a função sintática, qual é a sua função sintática, tá? Vamos lá. Aqui no livro ele deu alguns exemplos. E as orações reduzidas é bastante fácil. Às vezes dá um parecer que seja difícil, mas não, elas só são um pouco complexas. Mas nada como uma boa aula para retirar e nada como um bom entendimento e tirar dúvidas. Tirar dúvidas é o principal, é a cereja do bolo. Porque aí, sabe, te retirando as dúvidas, o conteúdo flui, tudo fica mais fácil. Tá bom, meus amores? E aí, vejam só. Aqui no livro de vocês tem alguns exemplos. Deixa eu pegar aqui. Foi necessária a minha saída. A minha saída, sujeito. Tá? A oração principal foi necessária. A minha saída, sujeito. Mas aí... Desculpe. Mas aí, eu preciso de uma oração subordinada. E aí eu vou utilizar a oração subordinada reduzida. Foi necessário sair. Não utilizei o que
nem minha. Só botei foi necessário sair. Nesse caso, eu tenho uma oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida do infinitivo. Porque se ela fosse uma oração subordinada substantiva e subjetiva, ela teria que ser: foi necessário que eu saísse. Nem usei a conjunção que para ligar. Nem usei o sim para ficar que eu saísse, tá? Então, quando ela é uma oração subordinada substantiva reduzida de subjetiva reduzida de infinitivo, ela ficou: foi necessário sair. Entendeu? O objeto direto: queria muito o meu jantar. Se eu for para a oração reduzida, ela vai exercer a função de objeto direto, mas ela vai ficar uma oração subordinada objetiva direta reduzida. E ela vai ficar: queria muito jantar. Então ela só exemplifica isso. Queria muito jantar e pronto. Não uso nem a conjunção que, nem a conjunção se para poder complementar, tá? É a oração. Então, qual é o conceito da oração reduzida? A oração reduzida nada mais é que quando eu utilizo uma oração subordinada para dar o complemento à oração principal, mas eu não uso conjunções integrantes e utilizo o verbo na forma nominal, ou seja, eu utilizo o verbo infinitivo no particípio e no gerúndio. Esse é o conceitozinho bem básico das orações reduzidas, tá bom, meus amores? Então, não utilizo conjunção integrante para ligar a oração principal à oração subordinada, não utilizo. E aí a forma verbal, a forma do verbo, ele vai exercer a função sintática como se fosse uma forma nominal de infinitivo, de particípio e de gerúndio, tá bom? Esse é o conceitozinho básico. Então, como objeto direto eu boto: queria muito o meu jantar. Na substantivo, na oração subordinada substantiva objetiva direta, ela vai ficar: queria muito que eu jantasse. Que eu jantasse, a oração subordinada substantiva objetiva direta. Quando eu vou usar a oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo, ela vai ficar: queria muito jantar. Simples. É esse o conceito das orações reduzidas. Pessoal, hoje, para casa, eu quero que vocês vão trabalharem a página 43, a produção de texto da página 43, que é a produção de uma biografia. E aí, espero essas atividades na nossa aula hoje à tarde, às 16 horas. Tá bom, meus amores? Beijo grande. Fiquem com Deus e até às 16 horas.